Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o saldo na geração de empregos formais é de 1,5 milhão nos primeiros 6 meses deste ano. Um quadro diferente do que aconteceu no mesmo período do ano passado. Em junho, foram criados 309.114 empregos formais. No acumulado do ano, já são mais de 1,5 milhão de pessoas contratadas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, o país seguia o caminho inverso por conta da pandemia do coronavírus, com a perda de quase 1,2 milhão empregos. Nós pegamos o saldo, nós geramos por minuto, no ano de 2021, um ano marcado por uma pandemia, um ano de crise, repito, de proporções mundiais, geramos por minuto, no saldo, 7 novos empregos. O saldo na geração de empregos é positivo em todas as regiões do país e atinge os 5 setores da atividade econômica monitorados. Comércio e serviço, que foram as grandes vítimas e os setores mais impactados pela pandemia, são agora os setores que mais geram empregos durante a retomada. À medida que avança a vacinação em massa, o retorno seguro ao trabalho está ocorrendo, gerando novos empregos. E para falar sobre esse resultado, eu converso agora com o nosso comentarista, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. O saldo é, portanto, de 309 mil postos de trabalho no mês de junho, no mês passado, e de 1,5 milhão no acumulado deste ano. Bons números? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com certeza, se a gente pensar num total de 1,5 milhão em 6 meses, a gente tem uma média de 250 mil postos gerados por mês. Se a gente fosse projetar esse número para o ano, a gente teria alguma coisa em torno de 3 milhões de empregos gerados. É muito bom. Talvez o mercado de trabalho precisa e queira e tenha expectativa de mais. Mas, como a gente sempre fala aqui, o mercado de trabalho, ele vai a reboque da economia, não é ele que puxa a economia, ele vai em segundo lugar, logo depois que a economia aquece. Então, o número é bom, é superior ao índice anterior de maio, em torno de 20%. Então, esperamos que seja uma tendência, que essa tendência continue. Então, é questão agora de observar como vão ser os próximos meses. Mas a tendência, eu diria que é mais ou menos a manutenção dessa faixa. Ao mesmo tempo, a gente falou que essa semana mesmo, né, da recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, que a ideia é gerar mais postos de trabalho, porque o desemprego é alto no país. Exatamente. O desemprego está em torno de 14 milhões, é um número elevado. Agora, existe uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração também. Muitas pessoas que não estavam no mercado resolveram entrar no mercado de trabalho porque houve uma queda de renda em 2020. Então, essas pessoas também estão aparecendo como novos empregados. Ou seja, mesmo a gente aumentando, tendo um aumento de 1,5 milhão no número de postos de trabalho, acaba aparecendo que o desemprego aumentou. Mas, na verdade, não é que o desemprego aumentou, é que tem mais pessoas que não estavam no mercado e resolveram entrar. Mudando de assunto, professor, a gente fala também sobre a inflação, a chamada inflação do aluguel, assim. Ela é considerada, é conhecida porque ela costuma aí reajustar os preços dos aluguéis. No acumulado de 12 meses, chegou a quase 34%. Qual é a saída nesses casos? Então, é importante a gente esclarecer para os nossos telespectadores, Paulo, vários pontos. Primeiro que o IGPM não é uma, vamos dizer assim, não é uma medição sequer da inflação que chega ao consumidor. Ele é um índice teórico, é uma cesta de índices, como a gente chama, composto de índices voltados para produtos, índices voltados para o consumo, índices da construção civil e, inclusive, ele mede, por exemplo, a variação do preço das commodities no exterior, soja, minério de ferro, etc. Ou seja, ele não mede a inflação na ponta. Se a gente comparar o IGPM com, por exemplo, o IPCA, o IGPM que está em torno de 33%, vamos dizer, nessa faixa, o IPCA está em torno de 8% a 10%. Então, está um terço do IGPM. E é importante destacar, então, esse é o primeiro ponto, que mede a inflação realmente na ponta para o consumidor, IPCA. Segundo, não há nada na lei do inquilinato que diga que o IGPM tenha que ser utilizado como medição. Ele é utilizado por costume, por tradição, porque não havia um outro índice há 20, 30, 40 anos atrás. Então, ele foi utilizado. Então, o inquilino, ele tem o direito, sim, de solicitar, claro que em acordo com o proprietário, que seja utilizado um outro índice e ele pode, inclusive, solicitar que seja utilizado o IPCA. Lembrando que a negociação é sempre uma boa saída também, né? Com certeza, sempre é. E, professor, obrigado e até amanhã.